eu estou aqui em Brno, na República Tcheca, a cidade onde o escritor Milan Kundera nasceu em 1929. E em 2022, ele e a esposa, Vera, doaram boa parte do seu acervo pessoal, de livros e de obras também das quais ele gostava, numa biblioteca aqui da cidade de Brno, né? Essa é a biblioteca da Morávia, e dentro da biblioteca da Morávia fica a biblioteca Milan Kundera. Vamos ver? Bom, estamos dentro da biblioteca e essa é a parte da biblioteca do Milan Kundera, com acervo só de livros dele. Vamos entrar. Nós temos aqui o acesso então à biblioteca do Milan Kundera. Dentro dela a gente tem acesso a vários livros, entrevistas, jornais, revistas com publicações deles, acervo de estudos já feitos sobre ele. Então esse é o espaço, a gente tem essa mesa redonda para que as pessoas possam sentar e ler. Temos mesas pequenas ali também para leitura, né? Tudo, além disso tudo também a gente consegue perceber e ter acesso aos notebooks, aos computadores que vão estar com pesquisas, dias de pesquisa, para facilitarem o encontro de livros, de dados mesmo, né, sobre o Milan Kundera aqui na biblioteca. Estamos aqui então, eu vou fazer questão de mostrar para vocês todas as sessões, comentando um pouco sobre os livros que estão, as formas com que eles estão dispostos e também mostrando alguns detalhes. Vamos lá? Essa primeira sessão aqui, ela contém alguns dos trabalhos que o Milan Kundera fez em revistas literárias, então tem alguns artigos na parte de cima. Na parte de baixo a gente tem acesso às poesias do Milan Kundera que ficaram somente registradas em tcheco, né? Com essa mudança dele, né, provocado pelo exílio, ele fez uma escolha e numa dessas várias escolhas, ele optou por deixar a poesia ainda em tcheco e não fazer a poesia ter chegado ao mundo, né? Temos aqui então o primeiro livro dele de poesias, Homem Jardim Claro. Nós temos também o Monólogo e também o Maio Passado. Todos esses três fazem parte da obra poética do Kundera. Nessa segunda estante a gente tem acesso à peça teatral que o Kundera escreveu, Jacques e seu Amo, em diversas línguas. Tem em português aqui, a gente tem em tcheco, a gente tem em francês, é possível ver em alemão, é possível ver em inglês e em japonês também. Do outro lado, a gente já tem acesso ao livro de contos dele, compilado de contos, chamado Revisíveis Amores, que também, se a gente for olhar, tem diversas línguas. Tem em chinês, tem em japonês, tem em espanhol, tem em alemão, tem em inglês, tem em hebraico, tem em português, que é esse que a gente tem brasileiro, né? E é isso, a gente consegue ver prosseguimento a essa tour guiada por uma biblioteca do Milan Kundera. A gente encontra aqui uma brincadeira nessa estante aqui, que é o primeiro romance lançado pelo Milan Kundera em 1967. É um romance que de certa forma vai tematizar e falar sobre o regime comunista socialista, vai trazer de certa forma também uma certa crítica ao totalitarismo. E é um livro que, aqui na República Tcheca, traz certo desconforto à imagem do Milan Kundera. Então, a partir daqui, a gente pode ver que o escritor de prestígio, poeta de prestígio que ele era, que era aclamado aqui, já tem uma certa diferença na recepção pelos críticos dele, né? Ele continua sendo visto como um ótimo escritor, mas o tom fica mais pesado, fica mais sério, apesar do nome é brincadeira. E isso é muito interessante, o jogo de brincadeira que ele faz mesmo, né? O jogo irônico que ele faz com as palavras. Depois a gente passa para A Vida Não É Neste Lugar, que é nessa próxima estante, que também vai ser encontrado em vários outros idiomas, mas é um livro considerado também transitório, porque ainda faz parte do que a gente entende como um livro feito ainda em tcheco e na República Tcheca,
mas seguindo o tom da brincadeira já é uma fase em que o escritor já está um pouco mais, a imagem dele já está um pouco mais desgastada ou já começam a ter certos estranhamentos. Partindo então, a gente chega em A Valsa dos Adeuses, um livro do Riso do Esquecimento, que são 2 outros livros do Milan Kundera, já feitos então enquanto ele estava lá, quando ele estava lá na França. Ainda são escritos em tcheco, e uma coisa interessante que eu pude ver aqui e perceber é que, dentre várias traduções do livro Riso do Esquecimento, uma delas é chamada de Tamino, que é o nome da personagem principal. Então é uma coisa que a gente só consegue perceber quando olha, né? Quando tem esse contato aqui cara a cara. Bom, essa parte aqui toda é dedicada a esse livro, A Insustentável Leveza do Ser. Ele é o livro mais conhecido do Kundera, foi publicado em 1984 e, por ser o mais conhecido, foi o que fez o Milan Kundera chegar aos ouvidos e mentes das pessoas ao redor do mundo. E não só isso, né? Eu quero mostrar essa parte também porque foi através dele que, há 11 anos atrás, 12 anos já, eu comecei a ler o Kundera e comecei a gostar da forma com que ele escreve e dos temas com que ele expõe as reflexões, da forma como ele reflete nos livros. Então, esse livro é muito especial para mim e é muito bom poder ver registrado de várias formas, né, o quanto o Milan Kundera fez um bom trabalho. E é muito bom perceber o quanto que a escrita dele alcançou vários lugares ao redor do mundo. Então é isso. Seguindo, a gente encontra A Imortalidade, que é também um romance considerado transitório, né? Antes da escrita em francês. É o último romance a ser publicado em tcheco, originalmente em tcheco pelo Kundera. E ele é muito, muito interessante porque você já consegue perceber que ali alguma coisa já está mudando na forma como que ele escreve, nos temas e nos conteúdos, algo que já estava vindo um pouco, claro, nos anteriores, na Valsa dos Adeuses que eu mencionei antes e no livro do Riso do Esquecimento, mas em Imortalidade a gente percebe que algo tá para mudar, prestes a mudar. Nós temos então nessas prateleiras agora a tríade, a lentidão, a identidade e a ignorância, né? Todos esses 3 livros fizeram inclusive parte da minha dissertação de mestrado. Eu pude lê-los em português, que é a tradução da Teresa Maria Bulhões da Fonseca, e também eu pude ler eles em francês no original, né? A partir da publicação da Lentidão, o Milan Kundera ele assume então que todos os originais dos livros posteriores dele serão realizados em francês. Então essa é uma mudança muito grande, e não só em relação a essa mudança do que é considerado original, mas também no tamanho dos livros, né? Diminui o conteúdo, a forma com que os capítulos eles estão sendo escritos é diferente. E eu acho importantíssimo poder apresentar para vocês as diversas possibilidades e cores e formas com que eles estão expostos aqui. Esse é o último romance publicado pelo Milan Kundera em 2014, A Festa da Insignificância, e é com esse romance que o Milan Kundera praticamente se despede da escrita enquanto um escritor, um romancista, e é também com ele que ele concorre ao Prêmio Nobel de Literatura em 2014. Nessa parte a gente encontra já os ensaios que o Milan Kundera escreveu. O Milan Kundera, além de romancista, de escritor de peças de teatro, de poeta, ele escreveu diversos ensaios e chegou a publicar 4 livros deles. O que é mais interessante é perceber o quanto os ensaios conversam, dialogam, eles integram, né, partes do romance que ele escreve. Então é como se fossem conversas que o Milan Kundera vai tendo, ou certas reflexões que o Milan Kundera vai desenvolvendo e que podem entrar nos livros dele. E eventualmente algumas delas entram sim. Então a gente tem todos esses 4 aqui, que são a arte do romance, os testamentos traídos, a cortina, que é esse que eu tô lendo aqui no momento, e o último deles, que é o encontro, que é nele
que é o último que o Milan Kundera vai escrever, e inclusive é nele que eu consigo encontrar muitos ecos do exílio, que é quando ele realmente fala sobre o exílio, e fala do exílio como esse local de não retorno, do exílio como um movimento de liberdade, e também da decisão de não voltar, né? É interessante que, por mais que ele tenha criado tenha passado, né, tenha doado todo esse acervo para cá, ele não retornou fisicamente, só os livros, né? Então é muito importante ver tudo isso daqui, mas também lembrar, né, de que a volta dele é por outros meios. Eu vou mostrar para vocês um pouco das sessões. Nessa parte, a gente descobriu que são de compilados de reviews, de revistas, de jornais que foram feitas sobre livros do Milan Kundera em português brasileiro. A gente tem, por exemplo, a cortina aqui em 7 partes da Companhia das Letras, e dentro a gente tem as diversas escritos que foram feitos. Em cima mostra o local, o veículo que foi publicado e a data. Então a gente consegue ver como que foram feitas as críticas, né? As críticas que tiveram dos livros, as notas que o livro teve. Parece que foi um cuidado todo da Companhia das Letras, pelo que eu pude entender, de catalogar e de enviar. Essa seção aqui ela é destinada a alguns trabalhos do Milan Kundera, alguns artigos que ele escreveu para revistas, para jornais e para algumas coisas acadêmicas, né? Um exemplo desses é a The New Yorker, que é uma revista em que ele publica na parte de ficção, o que é mais interessante, uma parte do livro dele, do livro A Ignorância. Só que aqui ela não está escrita como A Ignorância, e sim como Grande Retorno, que é o nome do capítulo. Então um leitor entraria nessa revista, pegaria essa revista, abriria e teria um pedaço, uma parte do livro dele, o que é muito interessante. Outra publicação que a gente encontra aqui é dessa revista de literatura contemporânea, de ficção contemporânea, que é dedicada a algumas páginas ao Milan Kundera, trazendo textos tanto do Milan Kundera quanto de outros autores, de outros pesquisadores sobre ele. Então é muito interessante também. E a última que eu gostaria de mostrar para vocês é essa daqui, que é a Areté, de 2006, que é a mais recente das revistas que tem aqui no acervo de textos sobre o Milan Kundera ou do Milan Kundera. Uma das alegrias e possibilidades que a gente só encontra quando a gente está nesse local é poder ter acesso a alguns livros da biblioteca particular do Kundera, né? Aqui dentro da biblioteca tem uma disposição que mexe com uma certa ordem, a gente tem acesso, inclusive, aos livros que o Kundera pertencia. E eu achei esses dois aqui que são interessantíssimos. São dois livros sobre teoria musical feitos pelo Ludwig Kundera, que é o pai do Milan Kundera, né? Ludwig Kundera, ou Milan Kundera em si, ele vem de uma família de eruditos, com um pai que é pianista, né? E fez parte de orquestra, e que também foi reitor de uma universidade. Então a gente teve acesso, eu suponho, que é a um dos livros privados dele sobre o pai. Um dos compositores que o Milan Kundera sempre menciona nos livros é o Janacek, que é um grande compositor tcheco, que é um orgulho nacional mesmo, e eu pude encontrar aqui uma obra do Ludwig Kundera sobre Janacek, e que contém, inclusive, alguns rascunhos que a gente pode pensar que podem ser feitos tanto pelo Milan Kundera quanto pela família dele, ou o pai ou a mãe, provavelmente, né? Pensando nisso, gostaria de mostrar para vocês um deles. Pronto. Aqui também a gente tem um diploma que pode ser no caso, que qualifica o Milan Kundera como um doutor de literatura humana honoris causa, que é muito interessantíssimo, né? Tá totalmente bem conservado e registrado aqui.